Da Pastoral da Sobriedade. Renato iniciou a gravação, né, Renato? Muito bem. Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos a essa retomada do ciclo de 12 passos da Pastoral da Sobriedade. As nossas reuniões ocorrem de maneira presencial, né? Mas nós estamos desde, acredito que março de 2020, sem fazer as reuniões presenciais devido à pandemia. E aí nós tivemos, no final do ano passado, um ciclo, né, de forma online. E, pela graça de Deus, nós gravamos esse ciclo. Até então, nós nunca tivemos um ciclo de passos, né, dos 12 passos da sobriedade gravada. E para muitos de vocês que estão aqui, vocês não conheceram o João Carlos Marques, que foi, inclusive, a Desirê, a Renata, a esposa, né, e a filha, estão aqui conosco, nos prestigiando neste momento. Então, assim, para a gente é uma grande honra que esse último ciclo de passos que o João Carlos ficou gravado. Então, a gente tem, assim, pelo menos eternizado esse ciclo de passos dessa pessoa que, para nós, foi o grande instrumento desses 12 passos da sobriedade aqui na paróquia Nossa Senhora da Guia, juntamente a esses agentes da Pastoral da Sobriedade. Nós temos aqui alguns agentes da Pastoral da Sobriedade, formados por ele. O João Carlos formou muitos agentes em Cuiabá, e nós somos alguns destes agentes. O João Carlos trouxe de Rondonópolis para Cuiabá, há mais de 15 anos, este programa, que é um programa de vida nova, um programa de 12 passos. Quero cumprimentar o meu irmão, José Geraldo, que entrou ali agora, chegou ali, o mais velho de 7 irmãos. Seja bem-vindo, meu irmão. Enfim, então, vocês que não conheceram o João Carlos, a nossa responsabilidade dos agentes atuais é de dar continuidade a esta obra. E o João Carlos, como eu disse, foi um grande instrumento nas nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas. Então, o programa de Vida Nova, ele é embasado aqui, eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês estão aí. Ele tem toda uma didática, tá? Ele tem toda uma didática dos 12 passos, embasados na palavra de Deus. E aí, então, nós vamos estar trabalhando com vocês nas próximas 12 segundas-feiras, esses 12 passos. Cada segunda-feira, um passo. Então, esse programa de Vida Nova, eu estou há mais de 8 anos, nós temos a Lázara, nós temos a Magda, Tabaré, a Lia, o Flávio, o Setúbal, que estão aqui conosco, alguns outros agentes que daqui a pouco estarão aí conosco, eu não estou visualizando todos aqui, eu não sei se porventura eu esqueci o nome de alguns, mas foram muitos agentes formados pelo João e nos incumbe dar continuidade a esse programa, né? Que é o quê? É a pedagogia de Jesus Cristo Libertador, esses 12 passos. E esse programa, ele nasceu em 1988, Dom Irineu Danelon, ele estava participando da 36ª Assembleia Geral da CNBB, e ele, então, propôs uma ação articulada da igreja para a implantação dessa pastoral. E Dom Irineu, ele se sentiu motivado e na necessidade de que esses 12 passos da Pastoral da Sobriedade viessem à tona naquele momento, porque Dom Irineu perdeu um sobrinho devido à dependência do álcool e da droga. Então, ele ficou muito tocado e ele sentiu no coração que era necessário fazer algo, né?
por essas pessoas dependentes do álcool e da droga. E então, nesse ano de 1988, ele elegeu, né, designou o padre João Seconello, que também foi um grande instrumento de Deus em ter elaborado todo esse material aqui. E eles começaram esse trabalho, coordenando esse trabalho, desenvolveu o material, eles capacitaram pessoas, agentes, treinaram esses agentes, e isso iniciou numa comunidade terapêutica, lá em Curitiba, a comunidade terapêutica Piedade Redentora de Cristo, em Curitiba. Então, essa formação, geralmente, ela é feita nas comunidades. Mas o João, ele nos trouxe, para nós aqui, dos agentes de Cuiabá, ele nos trouxe um novo desafio, que é o que o Papa Francisco nos pede, né? A igreja em saída. O João nos propôs, a pedido de uma conhecida dele, uma interna da clínica terapêutica aqui no Sucuri, na clínica Bem Viver, a clínica feminina, de levar os 12 passos para dentro da clínica. E assim nasceu essa pastoral aqui, especificamente da paróquia Nossa Senhora da Guia, esse movimento dela, não só nas comunidades, não só nas igrejas, mas também nas clínicas de internação álcool e droga. Então, esse grupo de agentes, durante todos esses anos, há 10 anos, mais ou menos, nós temos visitado e já visitamos muitas clínicas de internação álcool e droga, fazendo esse trabalho em clínicas femininas, em clínicas masculinas, de maiores, de menores, levando essa experiência dessa pedagogia de Jesus Cristo Libertador. Então, fica aqui, para nós, agentes da pastoral, relembrar a memória do João Carlos e que Deus nos conceda a serenidade, a sobriedade, em especial a fortaleza, para que essa obra não pare, porque o João caminhou com essa obra durante 16 anos e ele não desistiu. E lá atrás, ele chegou a fazer reuniões com 1, 2, 3 pessoas, mas ele não desistiu. Ele perseverou. E esses 12 passos que nós vamos apresentar para vocês, depende muito disso também, perseverança. Ok? Então, basicamente, a reunião da Pastoral da Sobriedade se traduz nesses 12 passos, que são todos embasados na palavra de Deus. Cada passo tem, no mínimo, 5 passagens bíblicas que o fundamentam. Então, as nossas reuniões têm o início dela, invocando a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós não somos capazes de fazer nada que esteja em conexão com o céu. A gente pode fazer algo que esteja em conexão com o nosso entendimento, com o que a gente acha que esteja correto. Mas vai faltar a conexão com o Espírito Santo. Porque o que passa hoje na minha vida não é o que passa na vida de cada um de vocês. Somente o Espírito Santo de Deus e o céu, a milícia celeste, sabe o que passa na vida de cada um de nós. O que cada um de nós necessitamos no dia de hoje. Quais são as nossas dificuldades? Quais são os nossos enfrentamentos? Não é? Então, sempre iniciando, invocando a presença do Espírito Santo, e depois vem, então, a leitura do dia, a fundamentação bíblica, e aí a gente vai fazer uma análise, né? Vamos conversar um pouquinho desse momento, do passo do dia, sobre a leitura bíblica, trazemos partilhas, trazemos testemunhos, e ao final, nas clínicas, funcionava da seguinte maneira: finalizava a reunião, e aí tinham momentos de partilha, aquelas pessoas que quisessem partilhar sobre aquele passo do dia, sobre o que foi falado, e às vezes até a própria música, o próprio louvor, de que forma ele falou contigo, ok? Então, nós vamos iniciar. Nós estamos todos reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Eu vou colocar, então, aqui uma música. Eu vou pedir para cada um de vocês, quem puder e quiser, que feche os seus olhos e permita que Deus e o Espírito Santo de Deus fale com você. Invoque a presença do seu anjo da guarda. Todos nós. Cada um de nós, a partir do momento em que nós fomos concebidos, Deus e o céu já destacou um anjo da guarda para estar conosco, para caminhar conosco, para nos auxiliar. Eu não sei qual é a sua intimidade com o seu anjo da guarda, mas eu vou te pedir agora, no seu íntimo, peça a presença do seu anjo da guarda, que ele esteja ao seu lado, que ele permaneça ao teu lado neste momento, e que ele possa auxiliar a trazer para você, que o Espírito Santo realmente te toque, que o Espírito Santo te traga o alimento espiritual, a palavra que você precisa, que você necessita no dia de hoje. Eu, Renato, eu não sei do que você precisa. Eu posso te afirmar, Deus sabe do que você precisa no dia de hoje. Deus já sabe do que você vai precisar no dia de amanhã. Então, o que nós queremos de cada um de vocês, que não estejamos aqui apenas para ver o que vai acontecer. Nós queremos que você venha participar efetivamente. Abra o teu coração, deixe lá fora todas as armas da desconfiança. Permita realmente entrar neste momento que nós vamos vivenciar agora, porque a presença do Espírito Santo, ele está e estará no meio de nós, eu tenho certeza, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, é promessa. E o Espírito Santo de Deus está aqui conosco e ele te alcança. Essa presença do Espírito Santo. Espírito Santo, vinde, Peça. falar em mim. Ele já está aqui. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Você precisa de cura? Espírito Santo, você precisa de uma palavra? Você precisa de uma manifestação? falar em mim. Se abra. Espírito Santo, vinde. Deus quer falar contigo. Orar em mim. Ele vai falar hoje. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Abra teu coração. Permita que Deus fale contigo. Permita que Deus se manifeste na sua vida. Peça perdão das suas falhas. Peça perdão dos seus pecados. Espírito Santo,
falar em mim. Peça perdão de todos os momentos em que você julgou. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Do céu, nesse lugar. Na sua casa, no seu lar, peça a presença do Espírito Santo de Deus. Peça. Fala, Espírito Santo de Deus, alcança-me, alcança agora, Senhor. Alcança minha vida. Alcança o meu lar. Alcança minha casa, Senhor. Alcança os meus filhos, alcança o meu matrimônio. Alcance as minhas afetividades, Senhor. Alcance as minhas finanças, Senhor. Peça. Senhor, incendeia minha alma. Peça perdão pela falta de fé. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Peça perdão pelas dúvidas. Senhor, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Deus está te visitando. O Espírito Santo de Deus está te visitando neste momento. Se abra. Permita. Abra teu coração, abra tua alma. Permita que Ele invada a tua vida. Permita que Ele invada o teu ser. Que Ele preencha tudo vazio. Que Ele afaste todo mal, toda doença. Afaste o pecado. Afaste toda a ansiedade e o medo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu vou pedir a vocês, e já pedindo licença, se porventura algum de vocês não é católico, eu vou pedir a vocês, e eu quero que assim seja, durante todo o início dessas 12 reuniões, que rezemos um Ave Maria pela alma do João Carlos Marques. Que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, aquela que o nosso Senhor nos deu aos pés da cruz, que nos confiou como filhos, que ela seja a nossa intercessora, que ela seja a nossa advogada lá no céu. E eu peço pela alma do João Carlos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Meus queridos, antes de passar para a leitura que fundamenta o passo de hoje, então nós teremos 12 passos, e o primeiro passo é o passo admitir, ok? A fundamentação deste passo que eu escolhi para hoje, quem quiser acompanhar pela Bíblia, esse passo, admitir, ele está fundamentado, quem quiser anotar, em Romanos, capítulo 7, de 15 a 20. E eu escolhi também um outro passo que eu gosto muito, uma outra passagem bíblica que eu gosto muito,
que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 36. Mireille, boa noite, seja bem-vinda. Mas antes de ler o passo que fundamenta, né, a passagem bíblica que fundamenta o passo de hoje, o que eu pedi para vocês. Nós somos e fomos durante muito tempo, às vezes somos ainda, às vezes, somente admiradores de Cristo. Nós precisamos ser seguidores de Cristo, não apenas admiradores. Admiradores é chegar em um culto, é chegar em uma missa, é assistir um filme e ver e se maravilhar e ouvir uma música e se encantar e se sentir tocado, mas depois isso passa, né? Isso depois vai se dissolvendo. Ser seguidor de Cristo independe das circunstâncias. A gente sempre é um fiel seguidor. E eu te peço que não esteja aqui neste ciclo, neste programa de vida nova, neste ciclo de 12 passos, apenas como observadores. Eu quero que vocês sejam verdadeiramente participantes destes 12 passos. Então, para isso, eu peço o que eu já pedi. Se abra, se oportunize. E aí eu quero fazer um questionamento, antes de ler a passagem bíblica de hoje. A sua vida hoje, ela está funcionando como você deseja? Pense no seu íntimo agora, de forma assim, muito rápida. O que você gostaria que fosse diferente na sua vida hoje? Então, eu já te peço para você fazer esse exercício, para que nós possamos, para que você possa verdadeiramente participar, não só estar aqui como observador. A gente não pode finalizar, nem que seja o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Eu te peço que você que está chegando agora, participe no mínimo de 3 passos, para você entender um pouco a dinâmica didática desse programa. Essa pedagogia de Jesus Cristo Libertador. Então, eu quero que você esteja aqui. Não tem como a gente participar de 1, 2, 3 passos, principalmente dos 12 passos, e nós terminarmos da mesma forma que a gente iniciou. Eu tenho algo muito positivo, muito bom, mas algo também que às vezes não é tão positivo. Eu faço isso há mais de 8 anos. Eu sei que a cada ciclo de passos eu fico um pouquinho melhor. Mas eu ainda não estou pronto, esse é o lado negativo. Nenhum dos agentes da Pastoral da Sobriedade que se encontra aqui já estão prontos. Já adquiriram, já alcançaram a sua santidade. Mas eu tenho certeza que todos nós, quando a gente olha lá para trás, há 8 anos lá atrás, há 5 anos, 3 anos, a gente vê, eu caminhei. Eu estou um pouco melhor. Eu consegui, nesse espaço de tempo, agir de vez em quando com um pouquinho de santidade. Eu consegui ser um pouco mais sóbrio do que eu era antes. Eu consegui agir com sobriedade mais do que eu era antes. Então, é isso que eu te peço. Participe efetivamente. E aí, eu quero que você escolha agora, desse questionamento que eu te fiz, pelo menos 1, 2 ou 3 coisas, não mais que 3, que você quisesse que fosse diferente na sua vida, para você trabalhar dentro desse ciclo. 1, 2 ou 3 coisas nas áreas da sua vida, ok? Sua vida está boa? Está como você deseja hoje? Você gostaria que algo fosse diferente na sua vida hoje? E eu vou te ajudar. Analisando as diversas áreas da nossa vida. Vou buscar algumas. Na sua área da sua vida pessoal, você gostaria que algo fosse mudado? Você precisa mudar algo na sua vida pessoal? Na sua vida familiar, algo precisa de mudança? Nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal, você com a sua esposa,
você com seu marido. Talvez você não seja casado, casada, mas na sua afetividade precisa ser mudado algo. Nos seus relacionamentos com os seus filhos, ele está perfeito? Ele pode melhorar? O seu relacionamento com os seus pais, como estão? Às vezes você não tem mais os seus pais. Mas mesmo assim, de que forma você ainda exercita o seu relacionamento espiritual com os seus pais? O seu relacionamento com os vizinhos, como tem sido? Pode melhorar? O seu relacionamento no trânsito, como tem sido? Pode melhorar? Ou o trânsito só serve para te estressar? O seu relacionamento no seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho te traz tranquilidade, te traz paz. O que pode ser mudado? O que depende de você para ser mudado? Você passa mais tempo, acredito. A maioria de nós que trabalhamos fora, passamos mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos filhos, do que com o nosso cônjuge. Esse ambiente precisa ser bom. E depende de mim. Na sua comunidade de fé, na igreja que você frequenta, como está os seus relacionamentos lá? Como está o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu momento com Deus, com o Espírito Santo? Como tem sido a sua intimidade com o seu anjo da guarda? Social, nas suas redes sociais. Como você tem exercitado a sua vida nas suas redes sociais? A sua rede social pode ser um livro aberto, o seu celular pode ser um livro aberto para a sua família, para o seu cônjuge. Para Deus não vou perguntar, porque Ele vê tudo. Mas um dia, será que a gente vai se envergonhar das nossas redes sociais quando tudo for mostrado, se revelado? Na organização e condução do seu dia a dia, nas suas 24 horas, você tem conseguido organizar o seu tempo? O meu ouvido é o mais próximo da minha boca, eu falo isso para mim também. Como você tem organizado o seu tempo para você? Para você. Como tem organizado o seu tempo para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos? Como você tem preparado e organizado o tempo para o seu futuro? Que às vezes o que eu estou vivendo hoje não é como eu quero viver amanhã. De que forma eu tenho planejado e me organizado para este futuro, inclusive financeiro? Como está minha vida de oração? Pode melhorar? Questionamento 2. Quanto tempo, e essa aqui serve para mim de novo. Todos servem para mim, mas esse aqui sempre serve. Quanto tempo o celular, as redes sociais toma de você? Toma de mim? Toma da sua vida? Quanto tempo as redes sociais tomam da sua família, dos seus amigos? Quanto tempo as redes sociais, o seu celular te toma de Deus? Eu falo para mim. Quantas vezes eu me envolvo com o celular, com as redes sociais, com a televisão, e já chego na minha cama para orar, cansadíssimo, às vezes eu nem oro, e aí? Tá certo isso? Como está o seu relacionamento? Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde física? Você tem conseguido cuidar? Se dedicar um pouquinho? Sua saúde mental? O que você tem feito pela sua saúde mental? Sua saúde espiritual? Então, meus queridos, antes de passar então para a leitura do que vai fundamentar o nosso ciclo hoje, o nosso primeiro passo, que é o passo admitir, eu te falei um rol de circunstâncias, pode haver muito mais na sua vida. Eu quero que você escolha 1, 2 ou 3 para ser trabalhada dentro deste programa de vida nova.
Tudo bem? Vamos fazer esse exercício, esse desafio, pode ser? Beleza? Vamos lá para Romanos 7, de 15 a 20. Eu não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas eu não sou capaz de fazê-lo. Eu não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Palavras do Senhor, graças a Deus. Eu não sei se todos vocês já conheciam essa passagem de Romanos. Quando eu entrei para a Pastoral da Sobriedade, quando eu fiz o primeiro ciclo de passos, foi somente aí que eu vinha conhecer essa passagem bíblica. Ela não é uma passagem bíblica costumeira, né? Rotineira. E eu tomei assim, foi um grande impacto. Essa palavra me impactou muito, porque ela é muito forte. Ele é um dilema de todos nós. É um dilema que todos nós vivemos. Que está entre o bem e o mal. Nós vivemos o livre-arbítrio. A gente tem a livre escolha de fazer o que a gente quer. Mas muitas vezes as nossas escolhas, a gente sabe que causam mal para o próximo. Que causam mal para muitas pessoas. E a gente precisa ter essa serenidade, essa sobriedade, esse entendimento de que tudo que a gente faz, ele vai provocar algo. Não somente a mim, mas ele vai provocar algo ao próximo também. Então é fundamental que nós tenhamos esse entendimento. Porque senão a gente vai viver, esse passo nos reflete muito e nos traz muita situação de deixarmos o egoísmo. Porque se eu for fazer somente as coisas que me traz prazer, com certeza eu vou estar machucando alguém, com certeza eu estarei atingindo alguém, estarei atingindo o próximo. E acima de tudo, eu estarei desagradando a Deus. Vamos tratar um pouquinho mais disso, mas eu quero já trazer para vocês a segunda passagem que eu escolhi, que fundamenta também o primeiro passo, admitir. Essa passagem está em João 8, 31 a 36. A verdade liberta. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão os meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Repito, e o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Repito, por isso,
se o Filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, essa palavra também fundamenta esse passo admitir. E ele admite para nós a necessidade de conversão. Ele traz para nós e nos cobra essa necessidade de conversão. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok? Todo mundo acompanhando? Ouvimos bem. Ótimo, muito bem. Meus queridos, Ok. nesse primeiro passo, admitir, ele é o ponto de partida desse programa de vida nova, dessa pedagogia de Jesus Cristo libertador. E ele é um passo de humildade. Se eu não tiver humildade, eu não vou conseguir fazer esse passo. Eu nunca vou conseguir fazer o primeiro passo, admitir, se eu não tiver um pouquinho de humildade. Eu preciso deixar de lado um pouco do meu egoísmo. Eu preciso voltar o olhar, precisamos voltar o olhar para nós, voltar a olhar para você. Saia de você. Se olhe. Olhe para você. Temos a consciência em si e a consciência para si. A consciência em si. Quem sou eu? Para mim. Saia de você e se olhe. Quem é você para você? Qual é o seu significado? Para você mesmo, você olhando no espelho. E a consciência para si. Quem é você para o outro? Você consegue enxergar quem é você para o outro? Que às vezes a gente tem a falsa impressão de quem nós somos no meio em que a gente vive. O que eu causo quando eu chego? O que eu causo quando eu me manifesto? Então, esse passo admitir também é um olhar pessoal, de me ver. Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas só para agradar quem está lá fora, e a gente acha que está agradando e não está agradando nem quem está lá fora. A gente valoriza muitas vezes só o que está lá fora. Muitas vezes a gente não está nem se agradando, muito menos a quem está do nosso lado, a quem verdadeiramente são as pessoas as quais Deus colocou na nossa vida. E é elas a primeira, a igreja doméstica nossa. Quantas vezes eu deixo de agradar aqui em casa e vou agradar lá fora? Eu me cuido lá fora e deixo de me cuidar aqui dentro. Quantas vezes? Então, esse passo admitir precisa desse olhar também. Esse passo é um passo que a gente para de dar desculpas. É preciso parar de dar desculpas, é preciso parar de justificativas. Porque senão, às vezes, eu vou passar minha vida inteira dando justificativas pelos meus atos. Parar de dar desculpas, eu fiz isso, eu faço isso, por aquilo outro. A gente coloca as nossas ações porque o outro é assim, porque o outro foi dessa maneira, porque o marido, porque minha esposa é dessa maneira. E a minha parte? Eu só vou fazer quando o outro fizer para mim? E se o outro estiver pensando a mesma coisa? Em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Nós precisamos reconhecer esse passo, admitir, reconhecer que nós somos limitados. Você precisa reconhecer que você é limitado. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. É um passo de humildade. Eu sou limitado. Eu sou pecador. Reconhecer que a minha mudança pode mudar o outro. Porque senão eu vou ficar o tempo inteiro esperando que as pessoas façam algo para mim. No meu trabalho, no meio em que vivo, na minha família, nos meus familiares, no meio dos meus amigos, na comunidade que frequento, na minha relação com Deus. Ah, se Deus fizer isso para mim, eu vou agir assim.
Como assim, meu amigo? Se Deus fizer isso, eu vou fazer assim? E assim tem sido, às vezes, toda a área da minha vida. Jesus manifestou, né? Aquele que se fizer humilde, servo, será o primeiro no meu reino. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Será que eu ainda vivo fazendo o que eu faço? É sempre à espera de troca? Será que eu só faço para aquele que eu vou ter algum retorno? Será que eu sou verdadeiramente uma pessoa ética? Será que eu sou verdadeiramente um cristão? Será que eu sou verdadeiramente um instrumento de Deus na vida das pessoas, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, no meu trabalho? Eu sou ético? Esse passo de admitir nos exige tudo isso. Então, a minha mudança pode mudar o outro, aquele que você está esperando. A minha mudança pode mudar o meio em que vivo. A minha mudança pode mudar a minha vida. Se eu não fizer o primeiro passo, e eu não vou conseguir fazer o próximo. São 12. Se eu não fizer o primeiro, eu não faço o segundo, o terceiro. Tudo depende do primeiro passo. Porque esse programa nos propõe a conversão. Programa de vida nova. A conversão é o quê? Mudar a rota. Mudar o sentido. E o primeiro passo faz a busca dessa conversão. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu sou pecador. Eu sou fraco. Eu preciso deixar o meu egoísmo. Eu preciso deixar a minha autossuficiência. Eu preciso deixar que a espiritualidade cresça em mim. Quando a espiritualidade cresce em mim, o pecado vai perdendo a força. Você, católico, quando você visita os sacramentos com mais frequência, o pecado perde a força. Isso é fato. Quem vive isso sente e vê. A fé é o quê? Acreditar naquilo, acreditar em algo que você não vê. Mas chega um momento que você começa a ver aquilo que você acredita. É um exercício, é se permitir, é se abrir e permitir que Deus cresça, que o Espírito Santo haja na sua vida. Então é deixar a espiritualidade crescer cada vez mais em você. Isso pode ter certeza, o pecado vai perder força a cada dia. Admitir essa necessidade da conversão. Eu preciso mudar. Das 3 coisas que você escolheu, não sei se você escolheu 1, 2, 3. Você precisa mudar? O que você pode mudar para ser melhor? O que você escolheu? O que você falou que precisa ser mudado na sua vida? Não sei em que área da sua vida. O que você precisa fazer? Qual é a sua parte que você pode fazer? E nesse passo admitir, eu preciso reconhecer que sem Deus, sem a graça do céu na minha vida, eu sou apenas pó. Eu sou apenas pó. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da manifestação de Deus na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. E lá em João, no capítulo 6, 37, ele nos falou: eu não rejeitarei ninguém que vier a mim. Isso é muito forte. Eu não rejeitarei ninguém que vier a mim. Jesus está falando para você. Eu não rejeitarei ninguém que vier a mim. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você quer ser. Eu não sei se você quer ser instrumento. Eu não sei se você quer ser melhor. Eu não sei se você quer ser melhor marido, melhor esposa, melhor cristão, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor no meu ambiente de trabalho, melhor para mim, cuidar de mim, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha afetividade, cuidar da minha sexualidade. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você precisa. Eu não rejeitarei ninguém que vier a mim.
Deus está falando isso para você. Jesus está falando isso para você. Ele é o Deus do impossível. Mas Ele quer que a gente faça o nosso possível. O que cabe a mim, o que cabe a você. Qual é o seu possível? Pode ir mais? Dá para ir mais? Ele falou, bata, eu vou abrir. Peça, eu vou te dar. Busque, vai encontrar. Se eu não estou encontrando, se eu não estou recebendo, é porque eu estou pedindo errado. Eu estou pedindo de forma errada. Eu estou batendo na porta errada. Eu estou manifestando de forma errada. Eu estou pedindo o que eu não preciso. Talvez eu preciso. E talvez eu até preciso dessa graça. Mas eu quero chegar lá com todas as minhas mazelas. Eu não quero deixar nada de fora. Às vezes você quer entrar nessa morada sem sequer tirar os sapatos, a lama do pecado que a gente carrega. E você quer pedir, e você quer bater, e você quer esperar. Continua batendo, continua procurando, continua pedindo. Mas pensa, pergunte, Deus, o que está faltando da minha parte? Que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O que falta de mim? O que falta de mim? Será que eu estou chegando a Deus de forma digna? Será que não tem algo, um perdão para liberar? Um pecado para visitar? Um sacramento da renovação, da confissão? Eu não sei. Você precisa perguntar, você precisa pedir. Eu não rejeitarei ninguém que vir a mim. Ele não rejeita ninguém que irá até ele. A nós cabe o possível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que é possível todas as coisas. Ele é possível que está distante de nós. Mas é fundamental crer. É fundamental perseverar. É fundamental crer. É fundamental perseverar. Não desista. Persista, continue. Mas é preciso saber. Eu estou no caminho certo? Eu estou pedindo realmente o que eu mereço, o que eu devo? Talvez antes Deus não quer algo de mim anterior? Mas como experimentar isso? Como experimentar o que eu não conheço? Como experimentar o que não se conhece? Somente pela intimidade. A minha intimidade com Deus precisa crescer. Ela precisa aumentar. Você tem permitido que essa intimidade aumente? Jesus lá no Getsemane disse a Pedro, André e João, salvo engano, não foi? Esses três que estavam lá com ele. Como assim? Vocês não puderam vigiar 1 hora sequer comigo? Como assim? Como assim? Eu quero pedir, eu não quero vigiar 1 hora sequer. Ah, hoje eu não vou à missa. Estou muito cansado. Ah, hoje tem jogo. Ah, hoje não sei o que, hoje não sei o que. Como assim? Ah, hoje eu não vou orar, estou cansado. Ah, hoje quando acordar não vou dar graças a Deus pela minha vida. Ah, eu passou batido. Como assim? Essa intimidade precisa aumentar. Essa intimidade precisa aumentar para que eu possa verdadeiramente experimentar o que Deus tem para mim. Venha a mim, eu não vou rejeitar. Portanto, então, nós precisamos reconhecer que sozinhos a gente não consegue. Eu preciso da minha família. Nesse passo de admitir, eu preciso reconhecer que eu preciso da minha família. Eu preciso dos meus amigos. Eu preciso do outro. Eu não sou uma ilha. Eu preciso da minha igreja católica, eu preciso dos sacramentos. Eu preciso de Deus. Eu preciso dessa intimidade com o meu anjo da guarda. Você conversa com seu anjo da guarda? Qual é a sua intimidade com seu anjo da guarda? Tudo que você faz, quando você sai, o que você vai decidir, você pede orientação a ele?
Você pede para ele ir à frente. Você vai pedir um emprego. Peça para ir à frente. Já conversar com o anjo da guarda daquela pessoa com quem você vai conversar. Quando você vai decidir alguma coisa no seu trabalho, com quem quer que seja. Envie o seu anjo da guarda na frente. Peça a ele auxílio. Uma decisão que você for tomar. Como tem sido essa intimidade? Como tem sido a sua intimidade com Maria Santíssima? A nossa intercessora. Você tem pedido a intercessão dela? E por fim, meus amigos, para não ficar muito longo, eu necessito liberar perdão. E a gente vai trabalhar essa liberação do perdão lá no 6º passo. A gente vai trabalhar especificamente isso. Mas eu já estou te adiantando desde agora. Talvez a graça não está acontecendo na sua vida porque você precisa liberar perdão. Você está batendo na porta certa. Você está pedindo o certo. Mas às vezes você não está fazendo algo que você precisa fazer primeiro. O que você pediu já está lá, já está reservado, é seu. Mas talvez Deus colocou somente um requisito: libera perdão. Porque esse perdão é uma amarra, isto é uma corrente que te segura. Você tem um limite, você fica ali sempre em volta disso. Você tenta sair, mas essa falta de perdão está te segurando. Está te amarrando naquilo. E você não evolui. Você não vai para frente. Então é fundamental que nesse passo admitir também. Trabalhe isso. Perdão. Para você que precisa. E peça a Deus auxílio. Então esse passo admitir é pedir auxílio naquilo que você precisa. Naquilo que você fez compromisso. Naquilo que você fez compromisso. Peça auxílio. Eu não sei o que você pediu. Eu não sei o que você quer que seja mudado na sua vida. Peça auxílio. Peça auxílio a Deus, peça auxílio ao Espírito Santo, ao seu anjo da guarda, a Maria Santíssima. Tenha humildade, saia um pouco do egoísmo e fale: eu não consigo sozinho. Eu preciso de algo além de mim. Amém? Quantas horas? Deixa eu ver aqui, eu estou sem relógio aqui, por favor. Tem horas aí? 8h33. Nossa, eu acho que já falei demais, não é? Falei muito. Passei um pouquinho do tempo, não é? Mas o nosso horário era esse, das 7h30 às 8h30, era o que a gente tinha estabelecido, tá bom? Nós começamos um pouquinho atrasado, então eu estou dentro do limite aí. Peço perdão a vocês, o primeiro passo, explicar um pouquinho de como que, né, nós vamos estar trabalhando, então por isso que eu acho que estou dentro do tempo. Eu queria deixar, assim, 5 minutinhos, 10 minutinhos para os demais agentes da Pastoral da Sobriedade, caso eles queiram complementar, porque, assim, é muito vasto, né? Todos os passos são muito vastos. Vocês vão verificar que, ao longo do tempo, quando vocês conhecerem todos os agentes, vocês vão ver que cada um faz de uma maneira, cada um usa uma palavra, uma forma, um jeito. Então, a palavra é muito rica, é muito viva. Então, eu deixo em aberto aqui para alguns dos agentes da Pastoral da Sobriedade que queira trazer, acrescentar, enriquecer um pouquinho, para a gente passar para o nosso segundo momento. Aberto para os agentes da Pastoral da Sobriedade. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim, Tabaré, estamos te ouvindo. Boa noite, meu nome é Tabaré. Também tive, não sei se todos me conhecem, mas também tive a graça de
de participar, de beber da fonte do João Carlos, né, no que diz respeito à pastoral da sobriedade. Foi algo que transformou muito a minha vida nos últimos 8 anos e que tenho certeza que ainda tem muito a transformar. Pelo que eu percebi, assim, tem algumas pessoas que estão participando pela primeira vez, então acho que é importante a gente dizer uma coisa. Eu não sei, como o Renato bem disse, assim, a gente não sabe o que foi que trouxe vocês para a pastoral, se foi a curiosidade, se foi um desejo íntimo realmente de mudança, ou se foi, de repente, algum relacionamento, alguma experiência com alguma pessoa próxima a você, como foi o meu caso, por exemplo. Meu pai alcoólatra, foi a minha experiência com meu pai alcoólatra que me trouxe a primeira vez para a pastoral da sobriedade. Mas eu acho que agora, depois de tudo que o Renato falou, eu acho que já deve ter ficado claro para você que a sobriedade da qual nós falamos na pastoral não é exclusivamente a sobriedade física. Então, não basta estarmos não alcoolizados e não estar sob efeito de nenhuma droga para que a gente seja sóbrio. A sobriedade da qual a gente fala e a sobriedade da qual a gente busca incessantemente na pastoral é uma sobriedade espiritual. Jesus, na Bíblia, ele usa muito uma analogia da visão quando ele trata da questão da fé. Então, existem algumas curas, algumas passagens que a gente vai ver mais para frente também ao longo do espaço. Jesus cura alguns cegos. A conversão de Saulo, quando se tornou Paulo, não à toa ele ficou cego antes que fosse tiradas as escamas dos olhos dele. Então, essas analogias deixam muito clara, e a própria definição de fé, a fé que é bíblica, essa definição é bíblica, tá? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Então, na própria definição de fé, existe a analogia com a visão. Isso para vocês entenderem que, assim, que a sobriedade que nós buscamos tem muito a ver com a forma como nós vemos as coisas. Então, a sobriedade é nós enxergarmos especialmente a ação de Deus na nossa vida e à nossa volta. Então, às vezes, eu posso estar plenamente são, posso não beber, posso nunca ter usado droga na minha vida, mas Seu áudio está cortando. deixar fora de mim em alguma situação. Para dar um exemplo simples. Estão me ouvindo agora? Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Para dar um exemplo simples, já aconteceu, o que aconteceu recentemente. Eu queria muito assistir um filme de terror. Eu gosto de filme de terror. Deus que me perdoe, mas eu gosto de filme de terror. E eu tentei assistir o filme e não conseguia assistir, o link não estava legal, a internet não estava legal e não conseguia assistir. Aquilo foi me deixando revoltado, sabe? Fui ficando revoltado, aquilo tirou a minha paz. Eu fui dormir assim, sem assistir o filme, revoltado, que eu não tinha conseguido aquilo que eu queria, que com certeza não é o que eu precisava. Assim. Tenho certeza que não está nos planos de Deus para minha vida ser um cinéfilo de filme trash. Mas é algo que tirou a minha paz. Isso para deixar claro assim, pequenas coisas, às vezes pequenas coisas que nós queremos, não necessariamente nós precisamos, mas que nós queremos tiram a nossa paz. E o que a gente busca é enxergar a ação de Deus na nossa vida. Na sexta-feira agora, meu filho quebrou um braço. Eu tenho 3 filhos, meu filho mais novo tem 5 anos de idade, o Cauê, e ele quebrou o braço. Teve uma fratura completa, por assim dizer, né? Então quebrou os 2 ossos do braço, no antebraço, então o braço ficou balançando e tal. Foi uma cena muito chocante para mim. Mas, para vocês verem como são as coisas, naquele momento eu estava sóbrio. E mesmo diante de uma situação assim, que tinha tudo para tirar a minha paz, para me revoltar, poxa, por que uma criança, por que o meu filho, por que isso está acontecendo com ele, por que essa dor? Eu consegui, a todo momento, mesmo sofrendo, é óbvio que eu estava sofrendo com a dor dele, mas a todo momento eu consegui enxergar a ação de Deus e dar graças a Deus por tudo que Deus estava providenciando naquele momento. Primeiro pelo fato de eu estar ali, eu poderia não estar, eu estava perto dele quando aconteceu, então eu pude consolá-lo, pude pegar ele no colo, levar no hospital. Graças a Deus por todas as pessoas que Deus colocou, todos os agentes de saúde colocaram, que foram pessoas maravilhosas para cuidar dele. Tudo foi providenciado, nós fomos para Cuiabá, ficamos no melhor hospital, com o melhor médico. Todas as graças que aconteceram, eu estar bem a ponto, por ação do Espírito Santo, unicamente por ação do Espírito Santo, para conseguir consolá-lo, confortá-lo, tranquilizá-lo. Então ele ficou muito mais tranquilo do que poderia diante da situação. Então é essa sobriedade que eu busco, e eu não sou assim o tempo todo, é óbvio que não, e é por isso que eu preciso da pastoral, e é por isso que eu continuo e vou continuar na pastoral,
por toda a minha vida. Porque é essa sobriedade que eu busco, de enxergar Deus a todo momento na minha vida. Nem tudo o que acontece na minha vida é obra de Deus, muitos são obras das minhas falhas, das minhas escolhas, das escolhas de pessoas à nossa volta. A gente está sujeito a isso. Um pecado que eu cometa pode ofender, pode atingir outra pessoa, sem que seja da vontade de Deus. Mas Deus está o tempo todo ao nosso lado, para nos auxiliar, e é essa sobriedade que nós buscamos, enxergar a ação de Deus na nossa vida. E nesse primeiro passo, esse olhar, essa conversão de olhar que nós precisamos ao longo de toda a pastoral, ela se volta para nós. Então é um momento que a gente tem para olhar para nós mesmos e nos enxergarmos como Deus nos enxerga, com os defeitos que nós temos, com as qualidades que nós temos, e acima de tudo como a pessoa amada por Deus que nós somos. Então é esse olhar que nós temos que fazer para nós mesmos nesse primeiro passo. Um olhar ao mesmo tempo que busca identificar aquilo que nós precisamos melhorar, mas ao mesmo tempo um olhar misericordioso, que não nos puna, não um olhar de punição, não um olhar, esse olhar que o primeiro passo nos convida, não é um olhar de punição, que eu olho para mim mesmo e me condene pelos meus erros, que me traga tristeza, não, muito pelo contrário. Tem que me trazer alegria, poxa, que bom que eu consegui, que Deus está me mostrando isso, e que Deus, tenho certeza agora daqui para frente, vai me auxiliar a me tirar desse momento, dessa falha, enfim, que eu tenho em mim. Então, é isso. Então, nesse momento, depois de tudo que o Renato disse, eu acredito que você que está participando pela primeira vez da pastoral já deve ter percebido que a sobriedade que nós buscamos é muito mais do que não estar sob efeito de álcool e droga. Muito mais que isso. É muito mais sério, muito mais grave, muito mais relevante para a nossa vida, especialmente espiritual. Então, que nós consigamos nos manter firmes e unidos, porque agora, até aqui, o Espírito Santo falou através do Renato fortemente, talvez tenha falado através de mim, mas eu sou limitado, o Renato também é. Ele tem as qualidades dele, eu tenho as minhas, mas cada um de vocês ali tem qualidades. Cada um de vocês que está participando desse encontro hoje tem qualidades. E o Espírito Santo quer falar através de cada um de vocês. E é nesse momento que nós entraremos agora, em que vocês vão permitir que o Espírito Santo faça isso. Amém? Amém. Obrigado, Tabaré. Para não avançar muito no horário que a gente tinha definido, nós estabelecemos o seguinte: no ciclo passado, online, a formatação da pastoral da sobriedade presencial, após esse primeiro momento da palavra e da reflexão da palavra, aí a gente vai para um outro momento muito importante, que é o da partilha. Então, quando nós estamos nas comunidades, nós estamos nas clínicas terapêuticas, a gente separa, né, dependendo da quantidade de agentes que nós estamos lá, nós separamos o grupo e fazemos momentos de partilha, ok? Então, este momento que é definido pela Pastoral da Sobriedade, por este programa, é um momento muito importante. Ele nasceu, inclusive, visualizando e olhando, por exemplo, os 12 passos do AA, os 12 passos do NA, que são grupos de autoajuda, como aqui também é um grupo de autoajuda. Então, as partilhas, quando nasceu o AA, eles verificaram que, quando eu estava unido com aqueles que passavam também por problemas, e às vezes problemas iguais, problemas maiores que os meus, e quando partilhavam, eles se fortaleciam, eles se autoajudavam. Então, esse momento da partilha que ocorre, é esse momento é isso que o Tabaré disse. Muitas vezes o que o Renato falou, e o que o Tabaré falou, e às vezes nem o que a música nos trouxe, te tocou ainda. Não é isso, às vezes, que o Espírito Santo quer te trazer no dia de hoje. Às vezes o Espírito Santo quer usar um irmão, quer usar a partilha do irmão para poder te tocar. Então, esse momento é muito importante por isso, porque é uma autoajuda e muitas vezes o Espírito Santo de Deus que vai usar o irmão para poder falar contigo. Quantas vezes eu chego numa reunião achando que eu estou com um problema? E quando eu ouço a partilha do irmão, eu fico até com vergonha. A gente passa por isso nas clínicas de internação álcool e droga. A vida daquelas pessoas. Às vezes você olha para si e fala, puxa vida, eu não sou digno de reclamar de nada na minha vida. Ok? Então, esse momento de partilha é um momento muito importante, é um momento ético, porque nós temos que ter o compromisso
de o que aqui se fala não se leva para fora, né? Então, esse momento a gente vou deixar agora à disposição, principalmente das pessoas que não são agentes ainda, as pessoas que estão fazendo pela primeira vez. Se tiver alguma dúvida realmente sobre a respeito do programa, mas eu acho que deu para entender como é que vai ser o programa. Nós te pedimos para que esteja conosco nas próximas segundas-feiras, fique conosco no mínimo 3 passos para vocês entenderem essa dinâmica. A gente vai trabalhar nos próximos passos, o passo confiar e o passo entregar. Então, esses 3 primeiros passos, admitir, confiar e entregar, é a base que traz a solidez dos 12 passos. Então, é muito importante passar por eles. Ok? E aí, convide mais pessoas. Então, eu vou abrir agora para vocês, primeiramente, aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, pode ser sem o vídeo. Quem não quiser ligar o seu vídeo, somente liga o áudio, se apresente e partilhe conosco. No prazo, aí, vamos estabelecer 3 minutos, pode ser? Nós temos que ser objetivos nas nossas partilhas, tá? Não fazer muitos arrodeios e ir direto ao ponto. Essa reunião de hoje, esse passo de hoje, o que me tocou? De que forma falou com você? Tá? Então, fique muito à vontade quem queira trazer e partilhar conosco. Amém? Está aberto a partilha para quem quiser. Só um minutinho, Renato. Queria pedir para o Renato Garcia para ele parar a gravação nesse momento, que as partilhas são só para os que estão aqui. Então, o Espírito Santo quer falar conosco, ele quer falar com quem está nesse encontro hoje.